Profinet. The future is now. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Rodrigo Borges mais uma vez trazendo vídeos sobre redes industriais para vocês. E eu quero trazer um assunto novo aqui que eu acredito que não tem ainda aqui disponível aqui nossa língua, né? De fácil acesso no YouTube, que é um assunto referente a como acessar diretamente um inversor de frequência, um drive, direto pela IHM, tá? Sem ter um CLP no meio do caminho. E esse acesso que eu vou mostrar para vocês é configurado através da rede Profinet. Vamos lá então. Bem, qual é o objetivo do meu vídeo aqui? Eu quero fazer uma pequena demonstração de como realizar a comunicação, tá, entre uma IHM da Siemens e um Drive Synamics S120, tá, sem ter um CLP no meio do caminho. Vai ser um acesso direto. E com esse acesso a gente pode usar uma IHM, tá, junto com um Drive independente do CLP. Quais são as pré-condições para que a gente possa fazer isso? Obviamente, a gente precisa ter uma IHM com interface Profinet. E também um drive, né, com interface Profinet. É importante que esse drive Synamics ele tenha um firmware, pelo menos aí versão 4.7 para cima, tá? Firmwares abaixo disso eu não vou garantir que vai funcionar. E uma outra coisa bem importante é que a conexão entre o drive e a IHM seja feita de forma direta, tá? Via cabo, que não seja de forma roteada, tá? Tendo em vista essas pré-condições, a gente pode iniciar nosso projeto. Para falar um pouquinho a respeito disso, eu preciso deixar alguns conceitos bem claros aqui para vocês, tá? Primeiro deles é sobre o drive. Todos os componentes do drive, do inversor lá, a gente chama de objeto do drive, que eu vou abreviar eles como DO. Toda vez que eu falar de DO, é Drive Object. Quer dizer que é uma parte, um componente do drive, tá? Por exemplo, lá na linha Synamics, tá? Na linha S120, que também se aplicaria para a linha G, mas enfim, eu vou focar aqui na linha S. A unidade de controle lá, que a gente chama de CU, ela vai ser sempre o drive objeto número 1. Aí, por exemplo, se eu tiver lá um drive depois, um inversor logo depois, ou então um retificador lá, que normalmente a gente vai ter um retificador, depois a gente vai ter a parte do inversor. Cada um desses camaradas ele vai seguir a sequência. Por exemplo, se a CU é o drive objeto 1, o retificador vai ser o 2, o inversor vai ser o 3 e assim por diante. Todos os componentes que eu tiver ali configurado vão ser um drive objeto com um número diferente. Por que é importante saber isso? Porque é através desse número do drive objeto que nós vamos conseguir acessar os parâmetros, tá, de operação, de configuração. Beleza? Eu vou mostrar isso para vocês na prática tranquila, só para vocês poderem mesmo saber esse conceito de drive objeto. Como é que você identifica o número do drive objeto do dispositivo? Por exemplo, você vai abrir lá no Scout ou no Starter e aí você vai ter a sua configuração lá dos drives. Na parte de comunicação, você vai ter lá essa tela. Isso aqui é uma tela de exemplo, tá? Onde você vai ter no primeiro campo aqui, nós temos o número dos objetos, né? O drive objeto que eu falei, que por exemplo aqui, ó, eu tenho um servo drive, outro servo drive, eu tenho um módulo de expansão aqui e eu tenho a Country Unit. E aqui na coluna do lado eu tenho qual é o número de drive objeto deles. Então tá de baixo para cima aqui, ó, a Country Unit é o número 1, aí eu tenho aqui o drive servo 2 é o 2, o drive servo 3 é o 3 e o TB30 é o 4, ok? Então com essa configuração aqui eu já sei qual é o número do drive objeto de cada um dos meus componentes de rede, ok? Primeiro passo para a gente iniciar o nosso trabalho aqui. Sabendo esse conceito de drive objeto, a gente vai iniciar a configuração da conexão entre IHM e o inversor de frequência, tá? O Drive Synamics. Como é que a gente vai fazer essa comunicação? Quando você abrir lá o teu software de IHM, seja o WinCC Flexible 2008 ou seja o WinCC do Tia Portal, você vai ter que configurar lá o Connections, tá? Você vai criar o projeto da tua IHM, vai escolher o modelo da tua IHM. No exemplo aqui, por exemplo, é uma TP700 Comfort. E eu estou usando aqui
o software do InCC Flexible do Tia Portal V13. Mas independente da versão que você tiver, vai ser a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Eu vou abrir lá um projeto de HM, escolhi minha HM. Eu não vou ficar entrando em detalhe aqui como é que configurei a HM, nem muito menos como é que configura o Drive. Eu acredito que o objetivo aqui é mais a parte da rede, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, pode deixar no comentário que eu procuro ajudar da melhor forma possível, beleza? Mas enfim, eu vou lá na Connections, eu vou criar uma conexão, dar um nome para ela, e na hora de configurar, eu vou configurar como se fosse uma comunicação do EHM para um CLP, ok? Porque aqui eu não tenho a opção de drive na hora de escolher aqui. Então eu vou estar configurando como se fosse comunicar minha EHM com o meu CLP, da forma tradicional. Então na EHM eu vou escolher lá a interface Ethernet, aí ele vai me abrir esse campo aqui de IP, eu vou botar o IP da minha HM, que no meu exemplo aqui é um 92.6803. E o ponto de acesso vou botar o S7 online, ok? Que é padrão já, isso já vai vir nele. E do outro lado do CLP, e detalhe, é como CLP 300 e 400, ok? Você bota lá como se fosse um Simatic S7300 ou 400. E aqui no endereço do IP, você vai botar o endereço do IP que está no seu drive, lá na CU do seu drive. Então aqui no meu exemplo está 192.168.0.10. Essa parte de expansão de lotes aqui não precisa mexer, pode deixar o padrão mesmo que vem 2, 0, REC 0. Isso aqui não importa, o importante é só o endereço da CU aqui está correto. Então colocou aqui o endereço da IHM, o endereço da CU, tá ok, pode salvar essa configuração, beleza? Esse é o primeiro passo. Como é que vai ser feito a troca de dados entre elas? A gente vai estabelecer esse acesso através de DBs, ok? E como é que eu vou criar uma DB na IHM? Que eu não estou usando CLP, através da minha tabela de tags, ok? Meu banco de dados lá de tags. Então como é que vai ser isso? Os parâmetros eles são acessados na unidade Synamics via variáveis da IHM, tá? Usando o S7 Communication. Todos os parâmetros do inversor podem ser acessados. E a gente só vai ter que ver se ele é um parâmetro que a gente quer ler, que é um parâmetro de leitura, que é do inversor, que começa com R, ou um parâmetro ajustável que começa com P. Beleza? E só um detalhe, galera. Deixar claro que a gente vai usar parâmetros acíclicos, tá? A gente não vai usar parâmetros cíclicos. Então a ideia aqui é a gente coletar dados e parametrizar o inversor. Eu não quero aqui, por exemplo, ficar comandando o inversor diretamente só pela IHM, tá? Então, que são parâmetros cíclicos. Eu vou ficar usando parâmetros acíclicos, ou seja, eu quero pegar status, por exemplo, de motor, de corrente, de tensão. Eu quero configurar o inversor, mudar set point de velocidade, esse tipo de coisa, tá? Talvez até de repente um acionamento manual lá de comando, mas nada de funcionamento automático direto da IHM, beleza? Então vamos lá. Vamos falar aqui continuar aqui a gente estava falando, criando uma variável na IHM. Como é que eu vou criar essa variável? Aqui no exemplo eu estou colocando como se eu estivesse lendo a temperatura de um motor, tá? Do drive 2, que seria lá o meu drive, o meu servo 2, ok? Eu dei um nome para minha tag, tá? Minha tag da IHM, aqui é a tabela de tags da IHM. Eu vou escolher o tipo de dado, no caso aqui é um dado real. Eu vou mostrar para vocês como é que você vai saber qual é o tipo de dado, tá? Tem como a gente saber qual o tipo de dado que eu vou ter que pegar. Você vai colocar a conexão que você configurou lá, que é a S7, o S120 com a SLP. E aqui a parte de endereçamento, aqui que é todo segredo, ok? É isso que eu vou explicar para vocês aqui agora, prestem bastante atenção. Se não ficar claro no primeiro momento, reveja novamente, tá? E podem perguntar aí à vontade nos comentários. Vamos lá. O início da minha configuração do endereço aqui, a DB, por exemplo, aqui 35. O que é essa DB 35? Tu vai me perguntar, da onde eu tirei essa DB 35? 35 é o número do parâmetro que eu quero ler ou escrever, beleza? Então aqui eu estou lendo a temperatura do motor. Se nós formos lá no inversor de frequência, lá na lista de parâmetros, a gente vai ver que o parâmetro 35, R35, é o parâmetro de leitura de temperatura do motor. Então eu coloco aqui db35 ponto. Aqui eu estou botando dbd248.
O que é esse DBD248? O DBD representa aqui o tipo de dado que eu estou lendo, tá? No caso aqui, como eu estou lendo um dado real, esse D aqui é de duplo inteiro, beleza? Como eu botei aqui embaixo, ó, como é que você vê aqui tem a explicação. O DB, aí aqui o A, esse A ele pode ser B, se for um byte, W se for uma word, D se for uma double word ou um número real. Então aqui DBD, porque esse parâmetro que eu estou lendo é um parâmetro real. E o que é esse 2048? Aqui, esse 2048 está relacionado ao drive objeto que eu estou lendo. Eu estou lendo aqui o drive objeto número 2. Então, toda vez que eu estiver lendo o drive objeto número 2, eu vou finalizar aqui o meu endereçamento com o número 2048. Se eu estivesse lendo um parâmetro, por exemplo, da CU, que é o drive objeto 1, aqui seria 1024. Beleza? Eu vou explicar melhor isso daqui para frente, mas no primeiro momento é isso que você precisa saber. Se eu estou no drive objeto 2, que é o inversor, é o segundo objeto, né, que é o primeiro inversor lá, eu termino com 2048, ok? Então beleza, então aqui ó, 35 é o número do parâmetro que eu quero ler, DBD é o formato do dado, que é real, e 2048 é o número do drive objeto que eu estou buscando, ok? Aqui uma explicação do offset. O que seria o offset? Por exemplo, aqui esse parâmetro 35, ele não tem índice, ele é só o 35. Mas existem parâmetros que você vai ver lá que ele tem assim, parâmetro, sei lá, vamos supor que o R35 tivesse índice. Seria assim, R35 índice 0, R35 índice 1. Isso aí é o índice, tá? Então, se tiver um índice, você vai pegar o número final lá que identifica o drive e você vai somar com mais um índice. Por exemplo, se aqui fosse R35 índice 1, em vez de 2048 aqui para o drive 2, seria 2049. E assim por diante, beleza? Então é isso aí que é a questão do offset. Como é que eu vou saber qual é o tipo de variável que eu estou querendo ler? Por exemplo, aqui eu falei para vocês que o R35 aqui, que é o parâmetro 35, ele é um real. Onde é que eu posso ver isso? Lá no manual de lista de parâmetros, tá? Do inversor, você vai ter esse tipo de informação aqui. Por exemplo, o parâmetro 2, o R2, que ele diz que a unidade de controle está em operação. Aqui ele me mostra o tipo de dado. Por exemplo, esse parâmetro aqui, ele é um inteiro, tá? É um número inteiro, 16 bits. Então eu sei que eu vou ter que colocar ele como? Dentro de uma word. Então se eu fosse ler o parâmetro R02 aqui, eu seria aqui, ó, db02.dbw, entendeu? E aí o final aqui seria dependendo de onde eu estou lendo. Se eu estou lendo o drive objeto 1 do 2, aí seria 1024 ou 2048, enfim. Então, galera, é aqui que eu vejo. Então, tu vai ter que ir lá na lista de parâmetros e ver qual é o tipo de dado que você vai ler. Por exemplo, esse parâmetro aqui de baixo, ó, o parâmetro 1120 ou 1120, ele está dizendo aqui que eu tenho um ponto flutuante, 32 bits. Então, esse cara aqui é um número real, tá? Então, seria aquele DBD. E reparem que esse cara aqui ele tem índice, tá? Ele vai de 0 a n, então ele tem vários índices. Então, dependendo do índice, também vai mudar o número final lá do meu drive objeto, ok? Aqui exemplos para a gente poder fixar essa questão do drive objeto. Por exemplo, aqui no primeiro, drive objeto 1. Drive objeto 1 eu falei que é a CU. Vamos supor que eu vou ler o parâmetro 1120, tá? No índice 0. Então, como é que eu vou configurar ele lá na minha HM? Ó, ele é um float point 32. Então, eu sei que ele é um número real. Na minha HM, eu vou botar lá, ó, db, o número do parâmetro, ó, 1120, ponto, dbd, porque eu estou usando um número real, dbd, e aqui, como é o drive objeto número 1, ele termina com 1024. Perfeito? Ficou claro isso? Lembra que eu falei, ó, drive objeto 1, o final aqui do endereçamento dele é 1024. Beleza? Agora vamos ver aqui embaixo. Ó. Eu tenho aqui o outro parâmetro, que é o 1120, só que agora no índice 1. É o mesmo parâmetro, só que eu estou pegando o índice 1 dele. Ele é um float point
Então como é que eu vou endereçar na DB? Ó, lá na tag da DB. Eu vou botar db1120.dbd. Agora não é mais 1024. Por quê? Porque eu tenho um índice aqui. Então esse índice vai somar com o valor do drive objeto. Então vai ser 1025. Perfeito isso aí? Ficou claro? Vamos ver outro exemplo aqui. Agora um exemplo aqui de configuração no drive objeto 2 e drive objeto 3, que seria os outros dois inversores que eu tenho. Então vamos lá, aquele parâmetro R35 que a gente estava vendo lá. O R35 para o drive objeto 2. O R35, que é aquele valor de temperatura do motor, a gente já sabe que é um número de ponto flutuante, é um número real. Então na hora de configurar na EHM lá, eu vou pegar lá na tag, eu vou botar db35, que é o número do parâmetro que eu quero ler, ponto dbd, por que dbd? Porque é um número real. E agora, como é o drive objeto 2, que eu estou lendo aqui primeiro, ele termina com 2048. Se você reparar, você já deve ter reparado isso, mas de um drive objeto para o outro, você soma mais 1024. Então aqui, o primeiro é 1024, então o drive objeto 2 vai ser 2048. Aí quando eu pular para o drive objeto 3, que é o exemplo aqui de baixo, você vai ver que ele já vai para 3072. Então é sempre você aumentando 1024. Beleza? Agora vamos aqui, ó, no drive objeto 3, eu vou ler o mesmo parâmetro 35, tá? Que é o motor que está ligado no drive objeto 3. Ele é um número real. Então como é que eu configuro a tag na DB? db35, que é o parâmetro 35, ponto dbd, que é porque é número real, e agora 3072, ok? Lembrando que ó, esses parâmetros que eu estou lendo aqui, o 35, ele não tem índice, por isso que é o número certinho. Agora vamos ver depois quando tiver índice. Vamos para outro exemplo aqui, no drive objeto 1 também. Eu tenho outro parâmetro aqui que eu quero ler. Ó. Eu quero ler o parâmetro R2050, índice 0. Tá? Então como é que eu configuro na EHM? Eu vou botar db2050, que é o número do parâmetro, ponto dbw. Por que dbw, Rodrigo? Porque é um número inteiro. Número inteiro é uma word. Então aqui é dbw, beleza? E o final aqui é o 1024. Por que 1024, Rodrigo? Reforçando, porque eu estou endereçando o drive objeto 1, que é a CU. Ok? Mais um exemplo com o drive objeto 1. Eu tenho aqui o parâmetro novamente 2050, mas agora eu quero ler o índice 1. Tá? Ele continua sendo um número inteiro, então a mesma coisa, configuração da tag db2050.dbw, agora vai ser 1025, por quê? Porque você pega o valor do drive objeto e soma com mais o índice. Ah, Rodrigo, e se fosse aqui índice 3? Então você pegaria 1024 mais 3, beleza? Seria o 1027 e assim por diante, ok? Agora mais um exemplo aqui do drive objeto 2. Parâmetro 2050 agora no drive objeto 2, índice 0. Mesma coisa, ó. db2050.dbw 2048, ok? E agora se for no índice 1, o parâmetro 2050 vai ser db2050 dbw 2049. Ok, galera? Pode parecer complicado, mas não é. Depois que você entende esse conceito, fica bem tranquilo. Vamos ver lá no projetinho como é que fica. Ó, isso aqui é EHM, o projeto da EHM. Eu não vou conseguir botar aqui para funcionar, porque eu não estou aqui, eu estou na minha residência, eu não tenho aqui o dispositivo, eu não tenho aqui o drive e a EHM para fazer o teste. Mas mostrando a configuração para vocês aqui é super tranquilo, beleza? Então, aqui é a configuração que você vai fazer, ó. Aqui em Connect, beleza? Vai vir aqui em Connect, vai criar uma nova conexão, vai botar para cima de quando você abrir aqui, ó, ele aparece outras comunicações para você. Ó. Você tem aqui S7, ó, 1500, você vai deixar aqui S7 300 e 400. Aqui você vai configurar a Ethernet, vai botar o número de IP da IHM e no lugar que seria o CLP você vai botar o endereço da CU do inversor. Ok? Vamos ver as tags. As tags que você vai criar é daquele padrão que eu expliquei agora. Por exemplo, ó, vamos ver aqui, essa tag aqui que é a temperatura do motor do drive objeto 2. Beleza? Você vai botar aqui, vai botar conexão e aqui, ó,
é o endereço dela. Ó, DB35, porque é o parâmetro 35, DBD 2048. Perfeito? Então, molezinha, né? Não tem mistério nisso aí. E aqui vamos ver as telas. Tem a tela aqui, por exemplo, ó, aqui eu botei uma tela para ler a temperatura dos motores. Então tem aqui DO02, que é o drive objeto 2, que é o primeiro inversor, e DO3. E aqui na tag, no IOField aqui da IHM, eu linko com aquela tag que eu criei lá, DB35, DBD 2048. Perfeito? Aqui dá para tu, por exemplo, ver falhas também, ó. Tem uma telinha aqui para falhas. Aí, por exemplo, tem aqui a CU, né, o drive objeto 2, e aqui tem um campo para falhas e alarmes. E aqui no campo eu posso botar o parâmetro lá que identifica a falha do motor, bem legal. Aqui, ó, o parâmetro 2131, se vocês olharem aqui, quer ver? O parâmetro 2131, ele é o parâmetro que te dá o código de falha atual. Isso aqui está no manual. Então, pelo número que ele vai te dar, eu consigo botar aqui na IHM a falha que tá no inversor, a falha ou o alarme. E aí eu posso criar uma lista de falhas aqui, saber atual, real, qual a falha que está acontecendo no meu inversor. Porque se você não fizer dessa forma, você vai ter que sempre estar abrindo a ferramenta de engenharia para ver, tipo, o Start ou o Scout, para poder ver o que está acontecendo. E você tendo isso aqui já na IHM é bem mais fácil, né? Bem mais tranquilo de você identificar. E lá no Synamics, vamos ver lá. Aqui é a Expert List, né? Por exemplo, aqui eu estou num drive número 1. Aqui eu tenho toda a lista de parâmetros, ok? Que você pode acessar, tudo isso aqui você pode acessar, tá? A questão do drive que eu mostrei lá para vocês, né? Deixa eu ver aqui, comunicação. É aqui, configuração de Telegram. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a minha Country Unit de meu drive 1. E aqui que eu vejo no meu drive objeto. Por exemplo, a Country Unit é o drive objeto 1 e o drive aqui, o número 1, é o drive objeto número 2. Beleza? Então, galera, era basicamente isso aí que eu queria mostrar para vocês. Uma dica bacana, bem legal mesmo, tá? Você pode ter certeza que esse tipo de coisa aí é uma coisa que você não vê em qualquer lugar. Eu vou deixar em anexo um documento da Siemens que dá mais detalhes sobre esse tipo de aplicação. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou procurando trazer coisas assim diferenciadas, coisas que vão agregar valor aí no conhecimento de vocês, valeu? Então, se você tem gostado do meu trabalho, se tem gostado aqui dos vídeos que eu estou trazendo, dá uma força aí pro canal, divulga aí, compartilha, dá um like aí para que a gente possa continuar em evidência aí, a gente possa crescer cada dia mais e que eu possa ter condições de trazer mais conteúdos de qualidade aí para vocês, valeu? Qualquer dúvida aí, sugestões, elogios, críticas, deixa aí nos comentários, que isso aí é muito importante para mim, valeu? Um grande abraço para todos e a gente se vê aí nos próximos vídeos.